bastante inspiradora. A gente vai aprender um pouquinho sobre uma prática muito importante, né? Principalmente agora que já também difundido na área da medicina, como uma terapia alternativa e complementar, né, para a nossa saúde emocional, que é o Reiki. Então, acho que algumas pessoas aqui já fizeram essa prática, mas muitas pessoas não conhecem. Então, a gente achou oportuno solicitar que a gente tem uma equipe aqui toda quarta-feira, de 8 ao meio-dia. Eu acho que fica à disposição de quem quiser, né, fazer o Reiki e participar. Fica aqui embaixo, a hora que vocês descerem pelo elevador é em frente, ali que fica a salinha do Reiki. Então, fica já o convite para quem quiser vir toda quarta-feira participar. Eu comecei a ser frequentadora assídua agora também, né? Então, fica o convite para vocês. Bom, eu queria chamar então a Manuele e já agradecer, né, pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar um pouquinho, explicar para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Obrigada, Manuele. Boa tarde para todo mundo. É bem como a Patrícia disse agora, eu me propus a vir aqui hoje para a gente conversar. Eu gosto de dizer que todo mundo já sabe Reiki. Quando eu falo isso, até sorrio, olha que lindo. Mas antes de eu começar e entrar para falar um pouco dessa prática, que hoje é conhecida no mundo todo como uma prática complementar de saúde, uma prática integrativa, que é o nome mais correto. Eu queria saber de vocês quem conhece Reiki, quem já recebeu Reiki, quem pratica Reiki aqui, só para eu saber por onde eu vou começar. Então você pratica, vez uma vez. Alguém nunca ouviu falar de Reiki? Nunca ouviu falar? Já ouviu falar alguma coisa, certo? Sua filha já recebeu, ok. Para quem nunca recebeu Reiki, ou já ouviu falar, mas não conhece muito bem o Reiki, o que vocês pensam sobre o Reiki? Quando vocês falaram assim, olha, vai ter a palestra de Reiki, eu vou lá. O que vocês pensaram que fosse essa prática? Eu, assim, no meu entendimento, eu estava pensando que era sobre espiritualidade. Espiritualidade, ok. Alguém mais? Eu já ouvi falar assim, vou lá tomar um passe. Vou lá tomar um passe. Isso que eu já estudei, né? Reiki é energia. É mais? Energia. É uma experiência de uma energia positiva. Experiência de uma energia positiva. Tudo bem. Tudo isso é certo, viu, gente? E quando eu falo de Reiki, o Sr. Edivaldo me chamou para dar essa palestra, eu fiquei pensando no que eu poderia ensinar para vocês, passar para vocês de uma prática que todo reikiano faz. Porque todos nós somos reikianos, por isso que eu gosto desse termo, né? E é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, é que todo mundo pode utilizar essa prática, mesmo que não tenha feito cursos, não tenha lá o diplominha, o certificado, mas existem algumas práticas dentro do Reiki que qualquer pessoa pode fazer. E foi pensando nisso que eu vim, né, para essa conversa com vocês hoje, e aí eu escolhi o tema mais importante dentro do Reiki, que é o coração do Reiki, que é a parte filosófica dessa terapia, desse método, desse conhecimento. E é a partir desses ensinamentos que todas as mudanças, ou melhor dizendo, todas as transformações ocorrem na nossa vida. E filosofia, né, pelo próprio nome, ele já remete a gente à ideia de amar a sabedoria, amar os conhecimentos que são universais. Então, quando eu falo de Reiki, eu estou falando de um conhecimento universal, que alguém sistematizou e colocou isso à disposição para que nós pudéssemos usar. Então é isso que a gente vai conversar hoje, porque aqui, quando a gente fala de filosofia, qualquer pessoa pode colocar em prática, certo? Deixa eu só trazer isso aqui. Então, todo mundo ouve falar de Reiki,
E a gente tem a principal figura dentro do Reiki, que seria Mikao Sui. Lá na frente eu vou mostrar para vocês quem foi Mikao Sui, que foi o sistematizador do Reiki. Mas dentro do Reiki existe uma figura muito importante, que é esse imperador chamado Imperador Meiji. O próprio nome dele determina a lei iluminada, aquele que trouxe a lei iluminada para aquela população naquela época. E foi a partir dos ensinamentos do Imperador Meiji que Mikao Sui sistematizou o que hoje a gente conhece como Reiki. E dentro da parte filosófica, principalmente, é que encontra os ensinamentos que Mikao Sui ensinava para todos os reikianos fazer diariamente. Então, ele escolheu 125 poemas dos 10 mil que o imperador escreveu e colocou dentro da prática do Reiki como se fosse princípios. E são os princípios do Reiki, e são os princípios do Reiki que determinam essa filosofia. Como que o reikiano amplia o seu canal energético? Como o reikiano ou como qualquer pessoa pode promover a saúde, pode adotar atitudes de prevenção para que mantenha o bem-estar, a harmonia e o equilíbrio dentro desse contexto da saúde, né, da qualidade de vida. Então foi a partir desses princípios retirados dos poemas do Imperador Meiji que a gente tem a filosofia do Reiki, tá? E aí esses poemas do Imperador Meiji, Mikao Sui dividiu em 4 categorias. Então a gente tem a primeira categoria, que determina o trabalho árduo e o processo de aprendizagem, ou seja, todas as pessoas, eu ia falar todos os reikianos, mas todas as pessoas precisam trabalhar arduamente no próprio autodesenvolvimento. A gente não tem como delegar isso para outra pessoa. A gente tem pessoas que podem nos auxiliar, que caminham junto por um tempo, mas que depois você precisa dar os seus próprios passos. Então, dentro dessa abordagem do Reiki, a gente tem isso como princípio. Cada um precisa olhar para dentro e verificar o que eu preciso mudar, o que eu posso fazer melhor. Todo mundo aqui sabe que, por exemplo, tem que beber mais água. E quem é que bebe água o suficiente todos os dias? Quem é que lembra que precisa de vez em quando dar pausas e descansar? Isso tudo está dentro do trabalho, da aprendizagem, é o processo de aprimoramento constante. Por isso, trabalho árduo no sentido de se olhar, se perceber, se melhorar. E a aprendizagem, a gente traz, recorda, né, a questão de que a gente tem que estar sempre aprendendo. A gente adota perante a vida uma postura de aprendiz. E como a vida é pedagógica, tudo pode nos dar ensinamentos. Situações boas e ruins. Tudo pode nos oferecer ou trazer oportunidades de aprendizagem. Então, quando a gente muda o óculos, tem um monte de gente usando óculos, eu também. Então, quando a gente muda o óculos e começa a observar a vida de uma outra forma, a gente já está no primeiro princípio, que é a primeira categoria que Mikao Sui coloca dentro do Reiki. Certo? Depois, a segunda categoria que ele colocou foi a família. E aqui o bicho pega para a maioria das pessoas, né? Mas aqui a gente coloca no sentido de olhar primeiro para o nosso corpo, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente ampliar o nosso conceito de família, para começar a entender a família universal. Então, quando a Amazônia pega fogo, o que eu estou fazendo aqui para essa família universal? A coisa está acontecendo lá longe, mas o que eu estou fazendo aqui? E aí a gente entra dentro desse conceito da família. O núcleo familiar é a nossa primeira oportunidade de aprendizagem. Então, como eu estou lidando com os meus entes? Como é a minha relação com a minha família? Então, tudo isso são pilares que dentro do Reiki, e nós, enquanto reikianos, a gente tem um compromisso de observar, de tomar consciência,
de buscar melhorar, de buscar se desenvolver, para que a gente melhore as relações como um todo. E isso vai reverberando, é como se fosse uma gota, né? No espelho d'água. Reverbere para o todo. E aí a gente vai construindo o que a gente chama de família universal. E aí o quarto pilar é o desenvolvimento da compaixão, valores e elevação. Então, se a gente faz tudo isso, é muito provável que a gente vá sentir compaixão, que é muito mais que empatia. Existe a empatia e a compaixão. Então, a gente amplia isso. E o que eu acho mais importante nesse quarto tópico é a gente resgatar os nossos valores, como eu disse agora há pouco. A gente sabe o que é certo. A gente sabe o que faz sentido pra gente. Mas por que às vezes eu ando tão esquecido disso? Quais são os valores que eu ando cultivando no meu dia a dia? Então tem muita gente que questiona, olha, parece que a vida não tem um sentido para mim. Porque geralmente está desconectado dos próprios valores. Então os valores são a paz, a fraternidade, o amor, a justiça, a calma, a paciência, tudo isso são valores. Então, se eu começo a cultivar e fazer todo esse desenvolvimento, naturalmente eu resgato os meus valores, que são intrínsecos, só eu sei. Mas que de uma forma é natural que todos os seres humanos também sintam basicamente os mesmos valores, os mesmos princípios, como ser humano. Tá? E aí a gente começa a fazer um caminho de subida, né, de elevação. Quando eu falo elevação, a gente melhora a qualidade energética que a gente tem dentro, primeiro, e depois ao nosso redor. Então a gente não consegue fazer mudanças fora se a gente não faz essa mudança e esse exercício. Até aqui está tudo bem? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? E aí, para exemplificar, eu separei alguns poemas lá do Imperador, que Mikao Sui sugere entre os 125, só para exemplificar como são esses poemas que eram reflexões simples que o Imperador fazia e que inspirava as pessoas da época. Então tem esse poema 11, às vezes. Não te esqueças de trabalhar arduamente, não importa quão rico e satisfeito estás. Eu gosto de fazer a seguinte pergunta: se você fosse a pessoa mais rica do mundo, o que você faria depois? Será que a gente trabalha só para ter o sustento, só para ganhar dinheiro e etc, e pagar as contas? Então, não te esqueça de trabalhar arduamente. Como eu disse, o nosso trabalho, ele é infinito. O nosso crescimento e desenvolvimento é infinito. E aí eu coloquei uma explicação básica. Precisamos trabalhar com disciplina e gosto pela aprendizagem. Porque se a gente está em desenvolvimento, a gente vai continuar sempre se desenvolvendo na prática. E isso não serve só para o reiki, serve para qualquer coisa que a gente faz na vida. Né? Se eu estou aqui falando sobre o reiki, mas pensem na vida de vocês, no contexto de vocês. Quantas coisas a gente pode também continuar nesse trabalho árduo e de aprendizagem. O trabalho árduo não precisa ser considerado uma escravidão, mas sim como uma sabedoria que se desenvolve pela prática, pois o trabalho dá sempre os seus frutos e reiki faz crescer em nós bons frutos. Fica bem mais claro, né? Então, quando a gente está treinando, por isso que eu gosto de colocar no início, né, treinamento e desenvolvimento pessoal e espiritualidade, porque a gente não foi ensinado a isso. A gente não foi ensinado a mudar esse óculos e olhar com outros olhos a nossa vida, as situações que nos cercam. Então a gente está treinando para colher bons frutos aqui, agora, mais para adiante, mas esse é um treino contínuo. Diga. O significado da palavra reiki? Tá, quer que eu fale? Eu ia falar mais pra frente, mas eu já vou falar então. Ele perguntou o que é reiki. Eu ia colocar isso mais lá na frente, mas eu já respondo agora. A palavra reiki aqui não tá... Deixa eu só voltar para vocês verem o nome. Cadê? Tem uma palavrinha aqui, ó, reiki. Dentro dos kanjis japoneses,
Kanji japonês, aqueles desenhos, né, da linguagem em japonês. Existe um kanji que se chama Rei e Ki. São dois kanjis distintos, que quando unidos traz essa palavra Reiki. Então, Rei significa energia sagrada ou energia cósmica universal. Para ficar mais fácil de entender, seria a energia que vem do céu. E a gente tem a palavra Ki, o kanji Ki, que significa energia vital. A energia que está aqui, ó. Toda vez que a gente fala de Reiki, e quando a gente fala de canal reikiano ou reikianos, a gente se torna essa ponte, esse elo de ligação entre a energia do céu e a energia da terra. E a partir desse momento que eu gero essa conexão entre céu e terra, eu posso doar. E o nosso corpo é tão sábio, e eu acho que essa prática e tantas outras técnicas que trabalham com imposição de mão, anatomicamente a gente já tem os braços como centro de força onde a gente doa a energia. E vem do circuito que passa pelo coração. Então toda vez que eu falo de Reiki, eu ancoro a energia do céu, canalizo a energia da terra e no meu coração, a partir desse centro de força, eu dou para as pessoas. Por isso que o trabalho filosófico que eu estou dizendo para vocês desde o início é muito importante. Porque eu preciso, de uma certa forma, a gente tem os nossos desafios, né? Tem dias bons e tem dias ruins, mas eu preciso estar cada vez mais próximo de um estado de harmonia para eu fazer essa doação cada vez mais límpida. Então é esse o trabalho interno que a parte filosófica oferece para nós. E isso, por isso que eu disse no início, qualquer pessoa pode fazer. E a partir do momento que eu tomo consciência disso, eu já estou fazendo práticas de Reiki e Magnified Healing, Theta Healing e tantas outras práticas que têm o desenvolvimento pessoal como meta. E aí o Reiki a gente volta a perceber que, além de uma prática terapêutica, que é a imposição de mãos, tem a parte filosófica. E a maioria das pessoas só conhece a prática terapêutica. Posso fazer uma pergunta? Diga. Existe o livro dele? Existe? O livro O dele? livro. Mikao Usui deixou um livreto bem pequenininho, muito pequenininho, que foi redescoberto por um outro autor alemão. E ele reeditou esse material. E nesse livro ele não fala, é uma entrevista que ele deu na época, e ele fala sobre algumas posturas de aplicação. Por exemplo, tenho dores de cabeça, vamos pegar isso. Então ele fala, aplique tantos minutos tal e tal postura. E aí as pessoas fazem essas posturas. Então é um livro meio que manual, assim, não de tantas teorias. Tá? Tudo bem até aqui? Tá ficando claro? Tá fazendo sentido? Tá bom, então. Então vamos continuar aqui no próximo poema. Amor dos pais. E aí a gente tem poema 58. Acho que voltou aqui. Fica travando, a gente troca. Tá. Poema 58. Amor dos pais. Lá no Japão, esses poemas chamam waka waka, que tem um número de letras correto, número de parágrafos exatos. Traduzindo, ele fica com um número de letras diferentes. Então, no poema 58, Amor dos Pais. Numa noite de primavera, houve um incêndio na floresta. Observações do imperador. Então, são reflexões do dia a dia que a gente faz mesmo. Um pássaro não conseguia dormir por se preocupar com seus filhotes. Não importa quem eles são, seres humanos, aves ou animais. Os pais preocupam-se sempre com os filhos. Então, é o que eu estava falando mais cedo, né? A gente precisa desenvolver essa consciência do todo,
Se eu estou aqui, eu posso fazer a diferença. Por mais que seja pequena, mas eu posso fazer a diferença. Aí a família é muito importante, a base da nossa estrutura e pode ser construída além dos laços de sangue. Esse poema nos convida a refletir sobre a natureza e as virtudes da família. Então, com esse poema eu deixo para vocês esse convite. Como é que está você dentro do seu sistema? Dentro da sua família? E aí, a partir disso, como é você no seu trabalho? Que a gente já estende um pouco essa consciência. Como é você no seu bairro? Como é você na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu planeta? Então, são reflexões que ele foi fazendo e que são muito úteis para todos nós. Poema 88, às vezes é melhor parar. Às vezes é melhor para as pessoas se as coisas não forem como elas querem. O que vocês pensam desse poema? O que veio aí à mente quando eu li? Às vezes é melhor para as pessoas se as coisas não forem como elas querem. O problema é de você parar uma pessoa que não é o que você quer, você quer dizer que a gente quer que ela seja. É como se fosse acontecer assim. Você quer muito uma coisa, mas ela não acontece. Aí E às vezes é. é bom para você. E às vezes isso é bom não acontecer. Dependendo, né? É um livramento. Você É vai um numa livramento. viagem, vai numa viagem, de repente acontece alguma coisa e não acontece. Então foi melhor. E exatamente isso. E esse poema está na categoria valores, elevação, compaixão, porque a gente começa a desenvolver a partir disso até uma aceitação. É a primeira coisa que a gente começa a perceber, a aceitação. Nossa, eu queria tanto, mas não está dando, parece que não está fluindo. Então, quantas coisas a gente às vezes quer, mas não está acontecendo? Por que será? Uma coisa impediu, né? A vida comunica com a gente através de Por simbologias. exemplo, uma coisa que já falou, você está preparando para sair de casa, você tem um compromisso, a hora que você está, já vai na hora que você chega uma pessoa no sagrado, você não pode, tipo de pessoa que você não pode sair, deixa ela lá. Quer dizer, te impediu de sair. Então, alguma coisa que foi bom para você não ter saído naquele momento. A gente pensar dessa Possivelmente. E é bom a gente lembrar que isso são convites para a gente começar a observar. A vida está o tempo todo comunicando com a gente. Se a gente não está consciente, passa batido os sinais. Então, um dos convites através desse poema é observar esses conselhos que a vida está oferecendo. E oferece o tempo inteiro. Certo? Esse aí é o Mikao Usui. Ele foi quem sistematizou o Reiki. E como eu já expliquei, o Reiki é uma energia cósmica universal, mais conhecido como uma energia sagrada. Em muitos livros a gente encontra essa definição. Esses kanjis, agora sim, os kanjis japoneses, são esses desenhos aí, que a gente não entende muito bem aparentemente, né? Mas essa escrita aqui, tá tudo isso que eu falei para vocês. Isso aqui chama Gokai, que são os princípios do Reiki, que a partir da leitura desses poemas que Mikao Usui fez do Imperador Meiji, ele retranscreveu alguns poemas em 5 princípios. Resumidamente, ele trouxe 5 princípios, tendo essa base. Você podia repetir para mim o Gokai aí? Gokai. Gokai. G-O-K-A-I. Gokai. E o resto? O resto Você falou ele e depois mais uma é palavra. Mikao Usui. E aqui estão os 5 princípios do Reiki. É a parte fundamental do Reiki. Se fosse para dar um curso de Reiki em 1 hora,
Esse era o tema que poderia ser escolhido. É o mais importante na prática do Reiki. Então aqui está os 5 princípios com base lá nos poemas que a gente tem. Eu não vou ler lá em japonês, tá, gente? Mas vamos para o português, que significa: só por hoje, não te preocupes. Só por hoje, não te irrite. Só por hoje, seja grato. Só por hoje, trabalhe arduamente. Só por hoje, seja bondoso com todos os seres vivos. Esses princípios é como eu estou dizendo agora para vocês. Só por hoje não te irrites. Eu particularmente, eu corto isso. Só por hoje já é um princípio. E o que esse só por hoje está nos convidando? Só por hoje. É muito tempo, não é, gente? Quantas horas tem o hoje? 24 horas. E a gente ouve um monte de gente falando assim: não tem tempo para nada. O dia tinha que ter mais horas, não é assim? Então, só por hoje eu ainda mudo. Só por esse exato instante. Se eu começo a ter a consciência do instante, é mais fácil eu criar harmonia e equilíbrio na minha vida. Só por esse exato instante. Não te preocupes. E como a gente já tem evoluído em termos de pesquisas, de neurociência e tantas outras pesquisas, a gente já descobriu que o não, a mente não capta. Então, mais uma vez, os princípios sofrem alteração. Então, ao invés de eu falar não te preocupes ou não se preocupe, a gente fala só por exato instante. Por exemplo, confie. Tenha calma. Não muda a frequência? Vocês conseguem sentir? Vou dizer de novo. Só por esse exato instante, não te preocupa. O que fica? É para você ficar com Fica a preocupação. E a gente fica na preocupação. Vocês sentem isso? Dá para sentir? Agora eu vou dizer. Só por esse exato instante, confie. Como que fica? No coração, sempre no coração. Fica mais empoderado, né? Mais energizado até. Então, esses princípios, através dos estudos e pesquisas da neurociência, da PNL, a gente hoje não fala mais tanto eles no negativo, porque a mente não capta. E aí fica só o que é a polaridade não tão boa assim. Inverte o processo, né? Exato. É porque ao longo do tempo foi traduzido e ficou. Mas agora, de novo, a gente precisa reatualizar. Essas tecnologias espirituais também estão sendo atualizadas, né? E a gente precisa também ir atualizando isso. Então, a gente tem o próximo princípio ali, né? O só por hoje, né? Eu não esqueci de dizer, ele convida a gente a ter presença, a ter consciência. Estar presente no aqui e no agora. Esse é o convite, tá? E o nosso corpo, dica, o nosso corpo é a nossa principal âncora de presença. Depois a gente tem o outro princípio, só por esse exato instante. Tenha calma, paciência. Depois a gente vai para o próximo, não te preocupes, só por esse exato instante. Confie, desenvolvimento da confiança, da fé. Depois a gente tem o princípio já positivado, que é a gratidão. E depois o trabalho arduamente, que convida a gente ao treino e à disciplina. Talvez esse deveria vir lá no